Formando Cristo no crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Paulo falou muito aos romanos em Roma e lhes deu muitas advertências para que tomassem cuidado com o judaísmo. Assim que vamos ver, porque o tema desta noite é a doutrina do filho da perdição. A Bíblia diz que há filhos da salvação e há filhos da perdição. Portanto, o filho da salvação tem uma doutrina que é a graça, e o filho da perdição tem uma doutrina que é o judaísmo. Diz assim no versículo 1 em diante: Irmãos, certamente o desejo da minha mente e do meu coração, e minha oração a Deus por Israel é para a salvação. Como se dissesse, quero que eles sejam salvos. Ele diz, porque eu pessoalmente testifico que eles têm zelo por Deus, mas não conforme a ciência. O povo de Israel tem um zelo. Eu testifico a vocês sobre o zelo que eles têm, que até matam, porque ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é quem? Isso significa que Cristo veio para acabar com o quê? A lei. E assim, Cristo pôs fim à lei, mas eles a ignoraram. Eles disseram, não, os 10 mandamentos de Moisés são o nosso guia. Bem, ao pôr um fim à lei, tudo isso foi cancelado. Bem, aquele filme dos 10 mandamentos, quando eu era um jovenzinho, Deus fez maravilhas com eles, mas isso é o judaísmo. Na verdade, eu vi esse filme e ele me judaizou sem nem mesmo eu perceber. Você não vê que todas as pessoas estão enfeitiçadas por todos esses milagres? Isso enfeitiça. E reconhecendo a graça, diga, a graça, a qual me foi dada. Tiago, Cefas e João, que eram considerados pilares, deram a mim e a Barnabé a mão direita em sinal de quê? De comunhão, para que fôssemos para quem? E eles para quem? Paulo e Barnabé para quem? Para os gentios, e eles para quem? Aos judeus, a circuncisão, abençoado. Hello. O fim da lei é Cristo, mas Pedro, João e Tiago continuaram com seus ensinamentos, porque a quem foi dada a graça não foi a Pedro nem a João, nem a Tiago, foi a Paulo. E Paulo tinha um discípulo chamado Barnabé. E os outros judeus também tomaram parte na sua pretensão, de sorte que até Barnabé, amigo de Paulo, também foi arrastado para a hipocrisia deles. Paulo foi até as colunas em Jerusalém. E o que aconteceu? Paulo convenceu os 3 pilares a quê? A deixá-lo ir aonde? Para nós, os gentios. Mas já no versículo 13, eles convenceram o amiguinho de Paulo e o arrastaram. Minha ideia é que você tenha zelo. Diga, zelo conforme a ciência. Porque eu te livro com esse ensinamento. Eu os liberto de quando alguém diga, olha, você tem que jejuar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na sexta-feira não coma carne. O dia de Pentecostes é no próximo sábado. A Semana Santa está chegando. Semana o quê? A Semana Santa em que você não pode martelar nem fazer nada. Não, veja, deixe todas essas histórias. Eu saí disso abençoado. Para mim, todos os dias são santos. Eu guardo o ano inteiro. Está vendo? E aí você não precisa dar ouvidos aos parapsicólogos. Se você é do signo de Libra, Touro, todo esse lixo religioso, você é um abençoado e seu signo é graça e apostolado. Veja, esses são seus signos, graça e apostolado.
Eu quero que você caminhe em vitória, que caminhe com uma mente limpa e clara, conforme a ciência de Deus e não de acordo com a ciência dos judeus, nem do homem, nem dos parapsicólogos, que isso não vai te ajudar. Você não vê que isso não tem base bíblica? O que estamos falando tem uma base bíblica. Quando Cristo morreu e ressuscitou, isso expirou. Esses apóstolos deixaram de ser apóstolos. Eles não deveriam mais pregar. Veja, se cheira a lei, saia daí. Se estiver cheirando a proibições e rudimentos doutrinários, não entre lá, porque mais cedo ou mais tarde você vai levar um arranhão. Se alimente da graça, o evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Há apenas um caminho. E esse caminho você precisa encontrá-lo. E esse caminho é Jesus Cristo e o evangelho da graça. É o que diz no versículo 13. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo. Como eles se disfarçam como apóstolos de Cristo? Falando para você de Jesus de Nazaré. Falando para você sobre as doutrinas de Jesus de Nazaré enquanto ele estava aqui na terra. Eles falam a vocês de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré lavou os pés. Eles dizem, nós vamos lavar os pés. Jesus de Nazaré disse, dê aqui e dê aqui. Então, eles fazem isso hipocritamente e se disfarçam. Jesus de Nazaré, eles o batizaram. Então eles batizam. Jesus de Nazaré foi a última ceia, mas eles disseram, não é a última ceia, vamos continuar a cear. Eles não a chamam de última ceia. Bem, quando Cristo ceou lá, disse, basta, até aqui, a Páscoa já está sacrificada. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou o pecado. Eu joguei fora. Vamos começar um pacto novo. Ei, veja o que o versículo 14 diz. Perigoso isso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é estranho que os seus ministros também se disfarcem de ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Novamente digo, que ninguém me tenha por louco. Você sabe que tenho que dizer a mesma coisa hoje? Que ninguém pense que sou louco, porque pareço louco, não vê que estou contra a corrente? Neste ministério parecemos loucos. Você não percebe que nós estamos contra tudo o que está estabelecido como religião? Porque se tiver circuncisão, não podemos aceitar. E diz, outra vez digo, que ninguém me tenha por louco, ou de outra maneira, receba-me como um louco. Para que também eu me glorie um pouquinho. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, com esta confiança de me gloriar, porque muitos se gloriam segundo a carne. Então também eu me gloriarei, porque de boa vontade tolerais os loucos. A quem? Ele chamou de tolos os apóstolos. Bem, ele disse a Pedro que estava de condenar. Agora ele o chama de tolo. Ah, e Jesus disse, a ninguém chamais de tolo. Nos dias de sua carne, ele disse, não chame ninguém de tolo, porque essa é a palavra mais feia que se pode dizer a um ser humano, tolo. Não chame um filho seu de tolo, porque você o está chamando de fraudulento. Você está dizendo que ele nem mesmo é seu filho. É por isso que ele chamou os apóstolos de tolos. Ele diz, tolos, vocês que são sofredores, porque tolerais que alguém vos escravize, que alguém vos devore, que alguém tome o que é vosso, que alguém se exalte, que alguém vos esbofeteie. Para minha vergonha te digo, para isso fomos bastante débeis. Mas naquilo em que outro tem ousadia, falo com loucura. Eu também tenho ousadia. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. São eles ministros de Cristo? Falo como se estivesse louco. Eu mais em trabalhos, muito mais. Em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes dos judeus. Hello? De quem? Dos demônios?
Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia estive como náufrago em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Não havia American Airlines, ele tinha que ir. E não havia transatlânticos. Ele teve que atravessar para pregar a graça. Para pregar a graça, essa mensagem que ficou oculta por 2000 anos, que você e eu representamos hoje. Que você e eu a representamos. O que importa é o que dizem sobre você, que você está louco. Veja, eles nos chamam de hereges. As pessoas acham até que estamos equivocados. Uma garota me disse hoje, mas você é da nova era? Eu disse, que nova era? Eu sou de 2000 anos atrás. É que você fala de forma diferente. Bem, tenho certeza de que falo de forma diferente. Você não está vendo que ela também foi enganada. Ela é de uma igreja batista. Me dá muita pena porque eu fui batista. Imagine por 7 anos. Será que conheço os batistas? Ela me disse, eu frequento uma das melhores religiões, a batista. E eu lhe disse, aí eu trabalhei por 7 anos. Sim, mas não sou desses pentecostais que dizem, aleluia, aí eu estive por 14. Às vezes me pergunto, Senhor, por que permitiu que eu estivesse ali, que estivesse lá, católico desde pequeno? Bem, imagine isso, pois eu sei do que estou falando. Diz assim, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e esses não são jejuns, isso foi que não havia comida. Em frio e nudez, porque ele está falando de sofrimento. Ele não está falando daqueles jejuns em que há comida, mas você jejua. Não, é que não havia. Agora esse é o detalhe mais importante, veja. E além de outras coisas, é o que me oprime todos os dias. A preocupação por quem? Por quantas? Quem se enferma e eu não me enfermo? Quem está tropeçando e eu não sou indigno? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei naquilo que é da minha debilidade. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente, sabe que não minto. Em Damasco, o governador da província do rei Aretas estava guardando a cidade dos Damascenos para me prender. Mas eu fui descido da muralha em um cesto por uma janela e escapei de suas mãos. Ei, Paulo sim que sofreu. Eu não, nada aconteceu comigo. E eu prego o mesmo que ele. Esse sim que sofreu. E veja como ele sofreu. Isso sim que se chama sofrimento. Capítulo de Atos. Capítulo 20. Versículo 24, Atos 20, 24. Aqui está registrado o fim das viagens de Paulo. Capítulo 20, versículo 24. Quando todos acharem, falem, Abba, Pai. Mas não faço caso de nada, nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que termine a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da circuncisão. Hello, de quê? Qual é o evangelho que está sendo pregado aqui? Versículo 25. E agora, eis que eu sei, que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá mais o meu rosto. E ele sabia que ia morrer. Disse, nenhum de vocês me verá mais. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Portanto, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja do Senhor,
que ele adquiriu com seu próprio sangue, porque eu sei, isto é uma profecia. Ele o sabia. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Sabem quem era o chefe dos lobinhos devoradores? Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos de Jesus Cristo nos dias de sua carne. Ei, isso parece tão contraditório. Apóstolos na cabeça de quem é possível que eles sejam apóstolos de Jesus Cristo? E agora ele ressuscita e eles se tornaram inimigos dele? Isso é muito estranho, não é? É por isso que eles ficam confusos, porque eles dizem, mas como eles podem dizer isso? Mas acabei de mostrar a vocês que eles deram a Paulo um sinal de comunhão e depois tiveram Barnabé do outro lado. E acabei de te mostrar que, sendo autoridades e pilares, Paulo disse, Pedro, você está de condenar. Acabei de provar isso a você. Então ele diz que lobos devoradores entrarão. E o que mais ele diz? Versículo 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e de entre vós mesmos, os que já estavam dentro da chamada igreja, se levantarão homens falando coisas perversas, para atrair os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-me de que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, não da circuncisão, não da lei, mas da palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. É triste, não é? Pastor? Apóstolo, por qual razão os mesmos apóstolos foram contra ele depois que ele ressuscitou? Romanos 15, 7. Para que entendam por que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nos dias de sua carne, se tornaram os piores inimigos da causa de Jesus Cristo. Por quê? Por essa simples razão que você verá no Evangelho. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Cristo Jesus, não Jesus Cristo. Agora estamos falando de Cristo Jesus. Porque Paulo às vezes o escreve. Porque se ele fala a vocês da carne, ele coloca Cristo Jesus. Se ele fala com você depois de ressuscitar, é Jesus Cristo. Hello? Você me entendeu, abençoado? Ele diz, digo-vos, pois, que Jesus Cristo veio para ser servo da incircuncisão, do judaísmo, servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Em outras palavras, Cristo Jesus viveu como um servo da lei. Mas quando ele ressuscitou, o quadro muda e os apóstolos não entendem. Pois eles estavam imitando a quem? A Jesus nos dias de sua carne, porque ele era um servo da circuncisão. Porque ele em carne nasceu judeu e teve que se comportar como judeu para mostrar a verdade de Deus. Ele tinha que cumprir a lei. Quando ele morre, o fim da lei é o quê? Cristo. Então começa outra etapa. E os 11 ficam com a mentalidade do judaísmo. É por isso que bem aí, em Romanos 7,4, caso haja um visitante, e naturalmente há milhares de visitantes através da internet que não entenderam Romanos 7,4. Eu nunca me canso de ler isso, porque tem a ver com esse tema. Romanos 7,4. Assim também vós, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei mediante o corpo de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Aqui ele evitou o Jesus,
Mas quando ele diz Cristo, Cristo Jesus, ele está falando nos dias de sua carne, porque ele veio para cumprir a lei. Está vendo isso escrito aqui? Isso é um mistério. Você tem que me ouvir com atenção, abençoado que estás por internet, porque caso contrário, você nunca vai entender a ciência de Deus, você irá contra Deus, amando a Deus. É para isso que estamos aqui, para mostrar a verdade de Deus. Não é por isso que estamos aqui em Miami com um investimento? Veja, colocar essa câmera para o mundo inteiro é um grande investimento. Você sabe quanto custa divulgar isso toda quarta-feira para o mundo inteiro? Cada um de vocês tem que semear pelo menos $1.000 aqui para poder cobrir as despesas. E se você semeou menos de $1.000, imagine isso. Deus faz isso porque estamos na trombeta final. Paulo disse, olha, isso vai ser assim por um tempo, mas no final a trombeta será tocada. Então eu estou tocando essa trombeta com um som claro, para que seja ouvida. E veja o que diz em Romanos 7,4. Esse é o mistério mais lindo que já expliquei. Capítulo 7, versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, Romanos, também vós estáis mortos para a lei mediante o corpo de... Como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais do mesmo. Do mesmo? De Jesus de Nazaré? Do outro. E quem é o outro? Daquele que ressuscitou dos mortos, para que demos fruto para Deus. Hello! Ouça, a pergunta que faço a milhares de pessoas que estão me ouvindo através da internet é: você já é do outro? Ou você ainda guarda a Semana Santa? Você ainda é batizado? Você ainda toma a ceia? Você ainda está em obras? Você ainda repreende demônios? Você ainda está ungindo com óleo? Ou seja, você ainda não é do outro? Ou seja, você imita a Jesus de Nazaré? Você é uma daquelas igrejas evangélicas que dizem, em nome de Jesus de Nazaré. Você não pode mais orar assim. Agora é em nome do outro. Daquele que ressuscitou dos mortos. Olhe, estou lhe dizendo isso porque você vai ouvir programas de rádio, vai assistir à televisão, e se você for, não quero que você seja o que vou dizer agora. Mas se for, como se chamam as pessoas que são inocentes? Ingênuas. Se você é ingênuo, ingênuo. Você é um dos milhares e milhares de pedaços de carne nesta terra que dizem: "Oh, como ele pregou maravilhosamente bem", sem entender o espírito que está por trás dessa pregação. Ai, que lindo! Veja, eu gosto da maneira como esse reverendo fala. Ei, como ficou bonita a missa do padre fulano de tal. Isso me deixa com raiva porque, veja bem, não há zelo pela verdade de Deus. Isso me magoa. E como enganam milhares. Veja isso sobre a rosa abençoada. E essa falsidade que veio do Brasil, e os coitadinhos que estão por aí buscando a cura do corpo físico, em vez de curar a cabeça, o que eles estão procurando é se curar com a florzinha abençoada. E você os ouve dizer: desde que eu vim para a Igreja Universal, bem veja, fui curado disso, fui curado daquilo e daquilo outro. Mas você está dando frutos para Deus? Você é do outro ou ainda está com Jesus de Nazaré, bebendo um copo de água e com uma rosa abençoada? Isso foi dito em Roma, irmãos. É de Roma que vem a falsidade, porque Paulo advertiu Roma sobre isso, mas Pedro continuou com Jesus de Nazaré. As procissões católicas continuaram. Ele seguiu o rosário com o crucifixo, onde Cristo ainda está pendurado e morto. É daí que vem o engano de Roma, do Vaticano. Esse é o ensinamento mais diabólico que começou há 2000 anos. E foi iniciado por Pedro, o primeiro mentiroso, o primeiro homem perverso mencionado na Bíblia. E depois o apóstolo do amor, João, aquele que se apoiou em Jesus. Perdoe-me por falar assim, é por isso que me meto em problemas, não é?
Bem, quero que você procure por eles também. Estou cansado de procurar por eles sozinho. Olhe, eu quero que algo seja dito sobre você quando morrer. A ideia é que não vão enterrá-lo em algum lugar por causa de um ataque cardíaco. E quem morreu? Fulano de tal. De onde ele veio? Fulano de tal. O que ele fazia? Bem, ele teve muitos filhos e acho que uma ou duas esposas. E o que mais ele fazia? Bem, ele bebia rum, dançava, depois se converteu, foi para a igreja e parou de beber rum, deixou de dançar, mas o que mais ele fez? Não fez nada. Você sabe o que é morrer e não haver nada de bom a dizer sobre você? Ei, é melhor que digam. Ele conseguiu explicar o Evangelho a um abençoado. E ele o guiou e o seguiu até que ele entendeu e o fez pertencer ao outro. Posso morrer esta noite tranquilamente. Eu não quero, eu não recebo. Mas sei que algo já pode ser dito a meu respeito. Se eu morrer, eles poderão dizer: olha, esse homem fez um barulho. Pois eu quero que digam algo bom sobre você. Ele tinha zelo, zeloso da verdade. E que seus filhos digam: cara, meu pai, apesar de tudo, ele não ganhava muito ou ganhava bastante, mas era zeloso pela verdade do Evangelho. Ele lutou contra a mentira. Sabem qual é o tema de hoje? A doutrina do filho da perdição, que é o judaísmo. Por que o judaísmo? Porque os judeus ainda estão esperando por Cristo. Portanto, para eles, Cristo morreu há 2000 anos em vão. É por isso que eles têm problemas. É por isso que eles foram expatriados por toda parte. Veja, você sabe quando Jerusalém passou a ter uma prefeitura? Em 1948. É por isso que os palestinos estão chateados com eles, porque eles chegaram por último e querem ficar com tudo, porque eles acreditam que são a última Coca-Cola do deserto. Não, Deus os expatriou para todos os lugares. Eles sofrem por negarem que Jesus Cristo morreu e levou seus pecados. E eles negam isso até hoje. E isso tem que ser pago. Está pago. Isso é desprezar a Deus. Ei, abençoado, eu não tenho coragem. O que eu tenho é zelo pela verdade de Deus. Quero que essa palavra corra. A trombeta está sendo tocada há 15 anos. Alcançamos 22 nações. Precisamos alcançar o resto e vamos conseguir. Porque a palavra de Deus não está presa. Abençoados,